Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma Identidade. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do universo da mente humana. Você já parou para pensar em como o nosso cérebro funciona e influencia tudo o que fazemos? O que sentimos, lembramos e até como nos relacionamos com as pessoas? A nossa convidada de hoje entende tudo sobre isso. É a doutora Rosana Alves, que é doutora em neurociência e agora tem um programa incrível aqui na Novo Tempo, o Curiosamente. Um conteúdo leve, acessível e cheio de descobertas sobre como cuidar do cérebro é investir no bem-estar físico, mental e espiritual. E ela vai nos contar como nasceu esse projeto, os bastidores e, claro, vai nos ajudar a entender de um jeito simples e prático como o cérebro é um presente de Deus que precisa ser cuidado com muito carinho. E em dezembro tem Anjos em Ação 2025, Canaã, a Terra Prometida. Se planeje para acompanhar essa linda programação. É no dia 6 de dezembro, às 8 horas da noite, e vai ter música, testemunhos e experiências que vão tocar o seu coração. Você é o nosso convidado especial. Fica comigo porque esse programa está cheio de curiosidades. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com a doutora Rosana Alves. Identidade volta já. O cérebro humano é uma das criações mais incríveis de Deus. E é nele que nascem as emoções, as lembranças e as decisões que guiam a nossa vida. Mas mesmo sendo tão poderoso, ele também é sensível, também precisa de cuidado, descanso e equilíbrio para funcionar bem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A doutora Rosana Alves acaba de estrear aqui na Novo Tempo o programa Curiosamente, uma produção que une ciência e fé para nos ajudar a entender ali de um jeito leve e acessível como o cérebro influencia cada detalhe da nossa vida. E hoje ela vai nos ajudar a descobrir o que acontece dentro da nossa mente quando sentimos e também quando decidimos. Eu tenho certeza que depois dessa conversa você vai olhar para o cérebro com ainda mais admiração. Doutora Rosana, é uma alegria receber você aqui na Identidade. Prazer estar aqui novamente com você, Gabi, com toda a audiência, para a gente conversar um pouquinho mais sobre quem somos a partir dessa perspectiva do cérebro humano. Verdade. A gente conhece a sua paixão pela mente, né, pela mente humana, e eu quero saber como é que surgiu a ideia de fazer um programa de TV de um tema tão complexo, né? Porque eu acho que é bem difícil um tema assim de neurociência vir para um público de massa, né? Como é que a gente transforma essa ciência numa linguagem acessível para as pessoas? Isso é bem legal, um convite que ele era já bem antigo, da TV Novo Tempo, de toda a rede, e em um jantar assim bem bacana, o pastor Toninho Tostes, que é o diretor-geral da Rede Novo Tempo, com a Miguele, que é a diretora da TV, falaram assim, doutora, será que não chegou a hora de você ter um programa? Eu falei assim, vou topar esse desafio, é um tema que eu amo falar, e cada vez mais nós temos mais condições de aprofundarmos nessa temática e trazer isso para o público é incrível, porque alcança a todos nós. Então, mesmo que um episódio seja falar sobre o desenvolvimento do cérebro na adolescência, todo mundo já foi adolescente um dia, Verdade. ou tem um adolescente em casa, então as temáticas elas são muito interessantes, porque está falando sobre nós, né, os seres humanos. Então isso é legal. E nessa linguagem acessível, então, nossa, traz essa ciência, o que a gente tem até para melhorar a vida, acessível a todos, né? E o programa tem essa proposta de unir ciência e fé, dois conceitos que às vezes são entendidos como opostos, mas a gente tem visto que não, né, doutora? Como é que é trabalhar isso no programa? Não é oposto, porque a própria ciência diz que o nosso cérebro ele tem a sua dimensão espiritual também. Então, quando nós falamos até de alta performance, quando nós falamos de qualidade de vida, saúde emocional, nós estamos falando de espiritualidade também. Os maiores autores nesta área dizem que espiritualidade é um aspecto imprescindível
para a qualidade da vida humana. Então, não tem como a gente colocar ali tudo junto, porque diz sobre nós, sobre como nós somos criados. Então, é bem bacana isso. E como é que tem sido o desafio de transformar uma linguagem técnica, científica, em algo que as pessoas possam entender? Porque a televisão é vista por gente culta e por gente inculta e letrada, e vocês têm conseguido fazer essa maestria, né, de transformar isso numa linguagem acessível. Claro, né? A equipe é incrível. Então, a Andrice ali no roteiro traz os exemplos, as dinâmicas, os testes de conhecimento. Então, a Dai, que é a Daiane Leon, que é a nossa diretora do programa, também é incrível. Então, quando você tem uma equipe que consegue ter essa linguagem com o público em geral, com certeza fica mais fácil para mim quando vou ali escrever a minha parte mais científica, né? Então, isso é legal. E também eu sempre gostei. Eu sempre disse, Gabi, que eu queria fazer ciência e poder transmiti-la numa linguagem que até o meu pai pudesse entender. E meu pai tem a 3ª série do Fundamental incompleta. Então, eu sempre gostei de trazer uma ciência que fosse acessível. Então, muito do que se conhece hoje, desse avanço da ciência, quando chega para a população em geral, as pessoas já estão, nós cientistas já estamos pesquisando há 10, 15 anos. Então, o que eu gosto? De pegar e antecipar isso. Olha, quando começaram a falar de jejum intermitente, por exemplo, na grande mídia, eu já falava dessa temática já há pelo menos uns 7 anos. Olha só. É tanto que o meu primeiro livro de neurociência, meu primeiro livro, na verdade, né? A Neurociência da Felicidade, que eu publiquei há 8 anos, ali eu já falava de jejum intermitente, que eu já falava muito nas palestras, uma linguagem acessível. Então, naquilo que é possível, eu gosto de dar essa encurtada no caminho, sabe? E trazer para a população em geral. Muito bom. E a gente pensa que neurociência é um negócio difícil, mas o programa traz ali exemplos práticos, então fica muito visível, né? E isso é muito bom. Agora, doutora, em tempos de tanta ansiedade que a gente tem vivido aqui, excesso de informação, né? Como é que a gente pode aprender sobre como o cérebro reage a estresse e a tecnologia, por exemplo? Nós temos episódios com esses assuntos. O da ansiedade e da tecnologia já foram para o ar e vocês podem conferir. Quando nós pensamos... Primeiro a gente tem que pensar assim, Gabi. Tudo que eu faço vai impactar o meu corpo por inteiro, ok? O meu cérebro, envolvendo as minhas emoções, e o meu periférico, né? Que é ali o meu intestino, o meu coração... Nada está separado. Então, quando eu penso, por exemplo, num uso de tecnologia sem critério, que vai gerar um prejuízo, eu estou falando de prejuízo não apenas com dependência, não querer fazer atividade física, mas eu posso estar afetando o meu sistema imunológico, por exemplo. Só. Quando eu penso na ansiedade, eu tenho um coração acelerado, talvez ali uma úlcera gástrica, porque o que eu penso afeta o meu corpo. É tanto que isso é tão interessante que, olha, vou dar uma explicação super difícil e vou tentar fazer isso de uma forma bem didática. As nossas emoções e até as nossas decisões. Gabi, eu nunca falei isso nem no meu programa. Olha o privilégio que eu estou trazendo para a identidade. O cérebro, ele é elétrico e químico. Ele tem eletricidade mesmo passando, ele tem voltagem, ok? Mas ele tem o químico. Quando a gente começou a estudar lá na década de 90, e foi quando a neurociência avançou, porque a gente começou a ter tecnologia, ressonância magnética, tomografias, a gente via eletricidade. Então, eu quero saber como... e qual a região da tomada de decisão? Então, era a região que eu via mais eletricidade passando. É isso que a gente vê, tá bom? Mas aí, quando eu falava assim, olha, eu gosto mais do mostarda do que do preto, não acendia lugar nenhum. Nenhuma região do cérebro? Não. Por quê? Porque é químico. Então, eu tinha ali a produção de neurotransmissores, que você já conhece, serotonina, dopamina e muitos outros. E esse neurotransmissor é que faz
toda uma situação química no cérebro. E dos desdobramentos é a produção de moléculas pequenininhas, que são os neuropeptídeos, lá no hipotálamo. Então, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, o que me deixou feliz, o que não me deixou feliz, vai produzir, sintetizar neuropeptídeos no hipotálamo. E você vai entender porque eu estou falando de hipotálamo. O hipotálamo, ele é o nosso centro, o nosso sistema neurovegetativo. É ele quem comanda se a gente está com sono, se a gente está na hora de acordar, se a gente está com fome, se a gente está saciado. Sim. Entendeu? Uhum. Então, pensa que é ali que eu tenho esses neuropeptídeos sendo sintetizados. E esses neuropeptídeos, eles vão ajudar no gerar as minhas emoções. Olha que interessante. Olha só. Só que ele, além de ajudar a gerar minhas emoções, ele está regulando sono, vigília, fome, saciedade, temperatura corporal. E aí esses neuropeptídeos, eles são distribuídos para o corpo inteiro. Eles não ficam só no cérebro. Nós temos lugares onde esses neuropeptídeos se ligam no corpo inteiro. Uau! E sabe onde a gente tem mais receptores para esses neuropeptídeos? No nosso sistema imunológico. Entenderam como a tristeza pode gerar uma gripe? Ou seja, o nosso corpo reage ali, né? Fisicamente. Fisicamente. Então, quando eu penso numa tecnologia, eu estou pensando em algo que pode afetar o meu corpo inteiro. Quando eu penso na ansiedade, eu não tenho, talvez, uma úlcera, uma perda do apetite ou sono alterado à toa. Eu tenho uma questão química envolvida nas minhas emoções. Então, por isso que quando a gente fala de cuidar desse corpo, o Curiosamente faz isso, né? A gente traz muita dica de como eu posso cuidar da ansiedade com aquilo que eu como. Verdade. Entende? Muito bom. Então, a gente cuida desse corpo de forma integral e a gente traz isso no programa. A nossa conversa aqui com a doutora Rosana continua no próximo bloco e nós estamos no mês de doação do Anjos da Esperança. Então, saiba como participar desta missão e aí o Identidade vai para o intervalo e volta já já. Neste mês de novembro, o Anjos da Esperança assume uma missão importante: levar esperança para quem busca respostas sobre as profecias bíblicas. A sua doação irá ajudar a Novo Tempo a imprimir e enviar as revistas Esperança sobre Daniel, Apocalipse e profecias do tempo do fim. Faça agora a sua doação especial pela nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Deus está chamando. Qual é a sua resposta? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sou anjo, sou Novo Tempo. Identidade de volta, hoje conversando com a doutora Rosana Alves sobre o seu programa Curiosamente. E além dele, a doutora Rosana também escreveu o conteúdo da revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui ela aborda de forma prática e simples também aspectos da saúde mental como ansiedade, traumas, depressão e outros, viu? Essa revista vai ser muito útil na sua busca por saúde plena, então aproveite esse momento para pedir o seu exemplar, que é de graça. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12982444449. Escreve lá, quero a revista Sentimentos, e ela vai chegar de graça aí para sua casa. Agora, cuidar do cérebro é investir num bem-estar integral, como a doutora já falou aqui. Na prática, doutora, como é que a gente cuida do nosso cérebro? Para começar agora mesmo, para quem está em casa, como é que é possível? Eu penso que a gente pode focar em alguns pilares que já vão ajudar bastante você aí em casa. Olha, começa a dormir direitinho. Talvez no começo, se você não tem um hábito, vai ser um pouquinho difícil, mas tem um horário regular para ir deitar, um horário regular para acordar, o quarto ali fresquinho, não pode estar quente nem muito gelado para esse cérebro conseguir relaxar. Então, durma direito naquilo que você for capaz de fazer, coma direitinho. A gente precisa, o cérebro, ele necessita, por exemplo, de bastante acetato, que a gente encontra, por exemplo, na maçã,
no limão, em algumas verduras. E ele ajuda a diminuir a inflamação do cérebro. Olha que bom. Esse conjunto de alimentos, né? Então, uma alimentação, água em abundância. Gente, suco não substitui a água. Pensa, então, as outras bebidas, né? Bastante água, mais de 70% do nosso cérebro é água. Então, muitas vezes, a dor de cabeça, ela é só desidratação. Então, água, o sono, uma alimentação daquela que você sabe onde precisa melhorar, a atividade física. A gente vê na atividade física uma das estratégias, até mesmo para ajudar a segurar um pouco a progressão de um Alzheimer, por exemplo. Então, se a gente pensar, então, ó, sono, água e alimentação, né? Exercício físico e relacionamentos saudáveis. É tanto que a gente dedica um episódio só para falar como lidar com gente difícil, Gabi. Importante isso. O que isso provoca no nosso cérebro quando a gente está em relacionamentos que são muito estressores para a gente, né? Então, a gente está cercado de gente legal. Ai, mas eu não consigo. Mas, ó, colocar ali no seu ciclo mais íntimo, gente bacana. A ciência diz que a gente precisa ter de 2 a 5 amigos íntimos. Mais do que isso, pode até atrapalhar, tá? Então, que essas pessoas com quem você compartilha a sua intimidade, que sejam pessoas que sejam sinceras, que te deem o suporte necessário, com quem você possa chorar e também contar as suas vitórias, que serão todas recebidas com carinho, com atenção. Os relacionamentos são indispensáveis para a saúde do cérebro. Nosso cérebro é social. E a gente só tem um cérebro complexo do jeito que ele é por conta dos relacionamentos. Se nós não nascêssemos em um contexto social, o nosso cérebro nem se desenvolveria tanto, sabia disso? Olha que interessante isso. Então, a gente tem que investir. Por isso que eu falo, olha, posso já dar uma dica aqui para todo mundo também? A gente sempre pensa, né? Eu vou me cercar de pessoas que me tragam esse suporte. Mas a gente é esse tipo de gente. Lá nas redes sociais também, a gente entra para fazer um comentário. Se for um comentário assim, precisa saber que tem que melhorar o comportamento, manda no privado. Mas como que a gente se comporta em público? Isso também é importante. Tem gente que não tem essa saúde mental tão saudável, e às vezes um comentário que a gente faz ali pode levar a uma ansiedade, uma depressão, até um suicídio, porque a opinião do outro importa, né? Com certeza. Então, a gente tem que cuidar desses pilares. Começando aí, a gente já vai estar super bem. E a gente, como cristãos, precisa procurar usar mais a nossa boca para abençoar, né, doutora? Sem dúvida, Isso sem é muito dúvida. Importante. E a benção que vem, que é um altruísmo, né? A bênção, o altruísmo faz bem para o nosso cérebro. Sim, além de beneficiar para quem a gente está falando, a gente se Exatamente, porque o que Deus faz é completo, eu sempre falo isso. O que Deus faz é completo. Vai fazer bem para o outro e vai fazer para mim também. Né? Muito bom. E olha só, a gente vai fazer um exercício diferente agora para tentar mostrar aqui na prática como é que o nosso cérebro identifica e reage a certas emoções e como eles podem até influenciar no nosso dia a dia. A gente vai colocar aqui na tela algumas imagens, se você, doutora, vai dizendo para a gente qual é a emoção que a gente sente com aquela imagem e como é que é a reação do nosso cérebro. Vamos tentar? Vamos. Pode pôr a primeira. Olha aí, sorrisão. Já não dá uma vontade de sorrir de volta? Porque o sorriso é contagioso. A ciência já diz isso. Quando a gente vê o nosso músculo órbito ocular, quando ele se contrai, isso já faz a outra pessoa também querer sorrir. Então, isso traz alegria para a gente, que é a emoção da repetição, de querer ter de novo. Muito bom. Mais uma. E olha aí, o que será que deve estar acontecendo, hein? E será que ela está... É um comportamento de evitação de alguma coisa que para ela foi ruim? Eu vejo uma dor, ela está sentindo alguma dor. Uma dor? Isso é legal. Porque as emoções, a gente tem as primárias, as secundárias, terciárias e as de fundo. E muitas vezes elas se juntam para formar uma
uma emoção, né? E tem a ver com as nossas experiências também. Sim. Isso é legal, ó. Para você é uma dor. Para mim pode ser assim, não acredito, sério, ai que Uma nojo. surpresa, alguma coisa. Pode ser uma surpresa, um nojo. Isso é legal, porque é na comunicação que a gente de fato vai entender o que o outro está sentindo ou querendo expressar também, né? Verdade. Vamos ver mais uma. Ah, ela tá brava, Tá brava. com raiva. Posso falar uma coisa legal da raiva na adolescência? A raiva é uma emoção primária, necessária, porque ela é quem nos evita, né, de estar em situações que colocam em risco aquilo que é importante para a gente. Olha, isso é muito importante. Então, nos leva a reagir quando nosso corpo está em perigo, nosso patrimônio, a nossa moral, né, a nossa reputação. Às vezes, a por raiva- ser uma coisa ruim, a gente acha que tem que evitar, mas a gente tem que saber Não, lidar, não é, tem que doutora? saber lidar. Então, a raiva, ela é a energia do nosso corpo para a gente, de fato, ter energia, tá? É glicose, é o músculo mais potente para a gente resolver o problema, não para aniquilar o outro. É para resolver o problema. E, muitas vezes, a raiva, ela surge para mascarar o medo. Isso é muito comum na adolescência. Não está com raiva da escola, da professora nova. É que ele não está entendendo matemática. Ai, que raiva! Não gosto do 6º ano, não gosto do 7º ano. Não, ele não está dando conta muitas vezes, ele está com medo. Mas ele só consegue expressar pela raiva. Raiva. Olha só, mais uma. E agora essa? Que Essa é? tá assustada, eu acho. Eu também tive essa sensação de assustada, com medo, né? E parece que ela está numa apresentação. Gabi, o medo de falar em público. Tem estudos norte-americanos e britânicos, e para essas duas culturas, esses dois países, o medo de falar em público aparecia como o principal medo da população. Nossa. Mais do que morrer, envelhecer, animais peçonhentos. Então, parece que ela está com medo, parece que alguém fez uma pergunta para ela, né? Na apresentação e deixou ela encurralada ali, né, doutora? E a gente tem um episódio que a gente ensina como falar em público, vencer Olha. o medo de falar em público. Está muito interessante o Muito programa. mesmo. A última imagem, então? Ai, parece uma tristeza, um tédio, Uma tristeza. uma tristeza, né? Que é uma emoção essencial. Não existe emoção negativa e nem positiva. Todas são respostas necessárias do nosso corpo diante de um estímulo que a gente recebe. A palavra de alguém, a temperatura. Então, a tristeza é uma emoção primária da reflexão para talvez mudança de rota. Olha que interessante. Muito bom. Ela não é para paralisar. Quando ela paralisa, significa que a leitura da emoção não foi correta. Correta no aspecto de trazer o seu objetivo, que é a reflexão e talvez mudança de rota, de comportamento. Olha aí quanta informação importante no programa de hoje com a doutora Rosana falando sobre Curiosamente. Então, se você ficou aí curioso para assistir esse conteúdo, vai ao ar todo domingo, perdão. Todo domingo. Domingo às 6 horas da tarde. E além do programa na TV, você participou do documental ali do NT Play, que é Sim, Emoção e Reação. e Reação, que foi Faz o convite também, incrível. Olha, doutora. assistam. Para vocês que me seguem há algum tempo, até de parapente eu pulei. E a gente fala sobre essas emoções básicas, primárias, medo, a alegria, a tristeza, a gente fala de resiliência. Então, a gente traz um contraponto muito legal entre emoção e reação, sempre com convidado especial. Então, foi bem legal. Assistam, já está à disposição e vocês vão aprender bastante. Verdade. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença aqui. Que Deus continue te abençoando e te usando para realmente conseguir destrinchar toda essa ciência aí do nosso cérebro para quem está em casa ter uma saúde plena. Para mim foi uma honra estar mais uma vez com você, Gabi. Um beijo para todo mundo e estejam sempre aqui na Novo Tempo, porque todos os conteúdos são para você. Não perca então, Curiosamente, todo domingo, 6 horas da tarde, e busque esse documental também ali no NT Play para você ver como é importante a gente saber lidar com o nosso cérebro, nossas emoções, nossas reações. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade com histórias inspiradoras como essa sobre o programa Curiosamente, sempre terças e quintas, 10h30 da noite. Tchau, tchau!